Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço We are Magnético. with you 7 short times this day. Vamos estar convosco hoje 7 vezes, 7 breves momentos. E tipicamente aquilo que temos feito, já desde o passado, é que 7 letters. enfatizamos cada um desses momentos com letras distintas. 7 letras To see. com as quais se escreve a palavra cristal. This is different from other gatherings. A primeira letra é C. Other gatherings. Este encontro é diferente dos outros. Noutras ocasiões, muitos vinham ouvir falar e escutar o trabalho de Cryon, ouvindo as canalizações, Gathering with purpose. uma voz vinda do outro lado do véu. Cryon channeling isn't Mas não neste encontro. O propósito deste nosso encontro tem o objetivo de acrescentar algumas das orientações em relação àquilo que está aqui presente. Eu gostaria que vocês compreendessem um princípio de base da energia que está a ocorrer aqui nesta sala, algo que por vezes vocês não percebem, algo que vos escapa porque simplesmente costumam estar concentrados naquilo que são os tons, a intenção, etc. Mas na verdade, às vezes escapa-vos a razão principal. Porquê que tudo isto acontece? E se alguns que Well, what are you doing? What's this about? vos vissem do lado de fora e vos perguntassem o que é que vocês foram lá fazer, o que é que se passou ali, o que é que vocês diriam, o que é que responderiam? Então, este C pode também representar C de celebração, C de criação Crystalline core. e coro cristalino. That is what we want to tell you about in this short amount of time. You might say it's a E é sobre isso que queremos falar convosco neste breve encontro. real today. Some of you Vocês poderão dizer que esta informação é nova, mas na verdade é apenas uma revisão e esta informação surge porque vocês pediram-na. crystalline quartz mind. E esta canalização é muito especial. Se vocês estiveram comigo nas minas de cristal, a pouca distância deste lugar onde nos encontramos agora, talvez tenham escutado esta informação, mas muitos não ouviram. Humanity was seated. E por isso repetimos que tudo o que acontece nesse lugar surgiu porque foi apropriado, foi criado assim quando a humanidade surgiu há 200 mil anos, quando tudo começou, todo este processo. E 200 mil anos não é há muito tempo. De todo, pois quando a criação começou, Of the human being. DNA was quando o semear do ser humano começou, o ADN foi alterado para sempre. Vocês têm uma parte de vós que é pleiadiana e há quem caminhe neste planeta You are. e que vos acusa de serem estranhos, extraterrestres, pois vocês são realmente extraterrestres, mas eles também são. Essas pessoas são tão extraterrestres como cada um de vós. E a ciência que foi apresentada nesta sala indica precisamente que aquilo que é o elo omisso na teoria da evolução e que faz com que vocês tenham 23 pares de cromossomas em vez de 24, só é justificada com a herança galáctica. Se vocês forem investigar aquilo que veio das estrelas, pois vocês têm como parte de vós o material genético dos vossos pais genéticos, das Pleiades. With an awakened O consciousness. plano foi realmente chegar a este planeta com uma consciência que iria despertar, consciente de que tem Deus dentro de si e através do livre-arbítrio descobrir então o que seria que aconteceria a seguir. E há uma razão pela qual isto tenha sido criado assim e há uma razão pela qual vocês estejam aqui. And the reason is E questionar-se-ão porquê que Deus tem que fazer as coisas desta forma? Porquê que Deus quereria que a humanidade tivesse este quebra-cabeças para resolver este puzzle? E a verdade é que Deus tem uma tendência para o amor. E algo muito especial que acontece quando um ser num planeta consegue tomar uma decisão e alterar a sua vibração, mudando então não só o seu planeta, mas toda a galáxia. E planeta a planeta, um pouco por todo o universo teve este processo do livre-arbítrio e neste momento a Terra é o único planeta com livre-arbítrio. E a profecia foi muito clara, dizendo então quando vocês passassem este meridiano, por assim dizer, aquilo que é a precessão dos equinócios,
foi quando tudo iria começar. E é por isso que os nodos e nulos foram colocados nestes lugares. É por isso que estas cápsulas do tempo foram preparadas há mais de 200 mil anos. Planeado, então, foi este momento de ativação destas cápsulas, destes nodos e nulos, sendo que seria o ser humano, através do seu livre-arbítrio, que as ativaria. Compreendem, meus queridos, que o que se passa aqui, por muito que pareça esotérico e estranho àqueles que veem tudo isto de fora, a verdade é que vocês estão a ativar algo muito profundo neste momento. Neste nodo cristalino, vocês estão, na verdade, a ativar aquilo que é o sinal que irá ser emitido para a grelha cristalina, que é muito mais do que vocês possam imaginar que seja, pois pela 7ª vez eu digo-vos que tudo isto é muito mais do que parece. Uma vez que vocês ativem tudo isto através dos tons que entoaram, tudo começará então lentamente a ativar uma memória ou uma lembrança que, por estranho que pareça, é aquilo que vai acontecer a seguir. E é algo muito importante. As pessoas já têm dito que talvez achem tudo isto demasiado profundo e questionam-se o que é que teria acontecido se não tivesse acontecido e aí, e o que é que teria acontecido se não houvesse um coro cristalino ou até um coro da ativação de Maui? O que é que teria acontecido? A verdade é que outra pessoa teria realmente levado a cabo a mesma ação. E o que é que teria acontecido se o meu parceiro não tivesse canalizado como canaliza? Outra pessoa teria o feito. É importante que vocês compreendam que vocês estão no lugar certo, na altura certa, no momento apropriado e que tudo tinha de acontecer e que as coisas iriam suceder independentemente de quem as levariam a cabo. Mas realmente este momento é perfeito à medida que aí se lembra e se recorda de muita coisa. E eu questiono também, já repararam como é que um homem que vem da ciência se lembra de tanta coisa, até da sua origem pleiadiana no planeta? E algo de tão invulgar deveria dar-vos uma indicação de que tudo isto é apropriado na altura certa, no momento certo, e assim damos início ao coro cristalino. Construindo então uma ponte através dos sons das sementes e das sementes do som da criação. Como é que se constrói uma ponte com um tom? Como é que se sabe qual o tom a entoar? Através da memória, lembrando-se de como foi na altura da criação. E passamos então ao R, o R de recordar, lembrando então a razão pela qual estão aqui. E vocês poderão questionar-se então, mas lembrar de quê? O que é que deveríamos recordar, na verdade? O que é que o tom representa então? O que é então que se passa? O que é que nós estamos a trazer de há tanto tempo atrás? Através dos tons pineais? Sendo que a pineal representa aquilo que é o reservatório da energia do eu superior. Então o que é que vocês estão a recordar? Estão-se a lembrar de como eram as coisas? Quais são os atributos? E como é que isso se aplica ao tempo atual? Essas são algumas das perguntas que estão na base e que são os elementos fundamentais daquilo que é a grelha cristalina neste exercício de hoje. O que é que vocês estão a espalhar através deste nodo? O que é que estão a ativar? De que se trata? Aquilo que criará a informação que se espalhará por todo o planeta através desta grelha esotérica. Não uma grelha física, mas uma grelha esotérica, embora o nodo seja físico. Mas tudo o que fizerem aqui irá reverberar e ecoar por toda a grelha cristalina. E perguntam-me então, mas o que é que vai ficar nessa grelha? Vai ser o reescrever da história. Através daquilo que vocês se recordam. Então, do que se trata fisicamente? A nível físico, vocês conseguem descrever aquilo que se passa aqui? E, efetivamente, nós podemos fazê-lo, pois, meus queridos, quando o conhecimento do bem e do mal, de luz e escuridão, vos foi concedido, vocês acabaram por se habituar a todo esse conhecimento. E, digamos que depois da poeira ter assentado,
Depois do evento da criação, muitos dos seres humanos aqui presentes tornaram-se apenas uma espécie, uma variante. E assim começou então o ponto inicial daquilo que é o começo da eficiência e eficácia do ADN e também da consciência. E os pleiadianos não os patronizaram, não reduziram, fosse o que fosse. Eles deixaram a sua semente de forma pura. E tal como nós dissemos, na altura eram as mulheres que eram xamãs no planeta e eram aquelas que realmente são quem dá a vida e continuam a ser as mães, as conselheiras que se procuram quando se quer algum conselho, pois trata-se de informação pura. E foi assim que foi estruturado desde o início, de forma a que pudessem aceder à forma mais pura de conhecimento através daqueles que são aquelas que são quem dá a luz, quem dá a vida. E todas estas coisas são apropriadas, pois os tons contêm em si quase que toda a informação de forma apropriada, entrega aos nodos de forma a espalhar-se por toda a grelha cristalina. E de certa maneira isso representa quase como que um reiniciar de todo o sistema no planeta, e é isso que está a ocorrer. E é daí que tem de vir realmente essa informação. Essa tem de ser a origem de todas as instruções. E agora pergunto, quem é Deus e quem são vocês? Deus não é os pleiadianos. Os pleiadianos foram mensageiros. São os vossos pais genéticos e vocês não adoram os vossos pais como deidades, mas apreciam e honram os vossos pais, respeitando tudo aquilo que vos ensinam. Deus está, na verdade, dentro e não fora. Essa é a resposta a todos os problemas. Ao nível da consciência, da saúde, todas as coisas que se passam no planeta, tudo isso é resolvido quando vocês voltam para dentro de vós próprios e não para fora de vós, buscando soluções externas a cada um de vós. A solução está dentro, não fora. Porque Deus existe dentro de vós. E isso é um conhecimento intuitivo, sagrado, original, informação original e sagrada que está dentro de vós desde o início. Tal como podem experienciá-la aqui também, embora muito do que vos tenha sido ensinado se tenha perdido ao longo do tempo. E a relação que teriam então com o planeta, sendo que comunicariam entre vós também de uma forma distinta, em conexão com Gaia, em interação, de forma até que luzes e a consciência se revelasse como sendo consciente. Tudo isso está vivo, tudo isso é consciente e vocês são parceiros de toda uma experiência vivida com a Terra. Vocês acham que os elementos que estão na Terra não estão vivos? Isso não seria possível. Tem de haver uma relação, tem de haver uma ligação e os vossos antepassados sabiam disso. E os antepassados ainda sabem, ainda hoje em dia, sabem dessa conexão e vocês poderão dizer, mas os antepassados não sabiam daquilo que são estes conceitos e na verdade adoravam simplesmente a natureza, o céu, os elementos, os animais, mas eles sabiam, eles sentiam, conheciam a Terra e tinham a cognisciência daquilo que é a divindade em todas as coisas. Eles tinham consciência daquilo que chama do campo. Informação original, sagrada, que vos chegou dos vossos pais genéticos, dos pleiadianos. A forma como vocês tratam também aquilo que funciona na vossa sociedade, aquilo que são as escolhas em que todos saem a ganhar, em vez de estar numa consciência de competição, a partilha de recursos, a forma de estar na vida em que se ajudam uns aos outros, capazes de ver Deus em cada um de vós e de ver Deus nos outros, cantando, celebrando aquilo que são os outros em vosso redor. Isso era a informação original que vos chegou na altura e hoje em dia vocês não veem isso em prática em muitos lugares, pois não? Mas vocês vão começar a vê-lo novamente, através da vossa vontade, porque vocês conseguiram reacender essa chama. Hoje aqui, através destes tons da memória, do relembrar. Ao relembrar é como se
houvesse um reverberar que fica a ecoar na grelha cristalina, e este nodo em que se encontram estava há muito tempo à espera deste relembrar, destas memórias, através destes tons, ancorando-os aqui neste lugar. E se vocês não tivessem essa intenção de ativar esses tons, isto não teria ocorrido. Vocês estão no sítio certo, na hora certa. Vocês conseguem sentir isso? Não se trata apenas de um sítio em que vocês se encontram para se divertirem e cantarem juntos. Vocês estão a fazer algo importante. Poderão até nem todos compreender aquilo que eu estou a dizer, e não é necessário que compreendam, pois o Akash em vós está a lembrar-se, a ativar a memória o suficiente para produzir a intenção dos tons que o Yai vos conduziu a produzir, vos levou a produzir da forma que ele o fez. E fê-lo precisamente porque isto são tons cristalinos que estão a ser ativados, e vocês começam a lembrar-se, à medida que vos é dada a informação, que vai começar a espalhar-se pelo planeta, e vocês poderão dizer: fantástico, quer dizer que o planeta inteiro vai mudar a partir do momento que saímos daquela porta para fora? Mas, meus queridos, tudo isto tinha que começar em algum lado. E vai demorar várias gerações até operar a grande mudança, mas tinha que começar em algum lado. Tinha de haver um catalisador, um agente da mudança através da memória, para que se desse essa mudança, e isto faz parte dessa grande viragem. E o importante é que vocês estejam aqui agora, pois tudo isto é muito importante e é apenas uma parte daquilo que é a pureza pleiadiana quando trouxeram o seu conhecimento da fonte criadora, que agora vocês detêm também. Parabéns por estarem no lugar certo, na altura certa. Meus queridos, com todos estes sons tão intensos, com todas estas emoções, os sentimentos que começam a acumular-se nesta sala através daquilo que fazem, através da profundidade de tudo isto, a multidimensionalidade que vocês estão a criar, tudo isto poderá ser fácil esquecer. E passamos então à letra Y, e grego de Yahvé, o nome mais profundo de Deus na língua hebraica. E há uma razão pela qual nós ensinamos parte desta informação na língua hebraica, e daqui a pouco vamos explicar o porquê. Yahweh é a fonte criadora, é Deus, é Espírito. É tudo o que é, tudo o que existe, é o Eu Sou. É a vida. E já vos dissemos antes que Deus, o Espírito, tudo aquilo que vocês quiserem chamar, é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas, tudo o que existe. E há sempre quem seja tão linear que diga que acha essa informação ser inaceitável, porque questiona-se então o que é que existia antes disso, pois o ser humano tem uma tendenciosidade, tem um viés tão acentuado em relação àquilo que é a sua linearidade, que mal consegue conceber as coisas que não têm começo nem fim, porque vocês pegam num cordel e sabem que tem uma ponta e outra, um começo, um fim, e aplicam isso a todo o conhecimento, e isso é algo que existe em tudo nas vossas vidas, é algo que faz eco e ressoa em tudo aquilo que são as vossas atividades. Mas com Deus isso não se passa, isso não é assim. Imaginem então uma energia amorosa que sempre existiu e que sempre será. Antes de existir sequer o universo, já existia Deus. E antes de Deus havia Deus. Pensem nisto como se tratasse de um círculo infinito, sendo que nada está fora desse círculo. Algo que sempre foi e sempre será, desde o começo. Por isso é que vocês estão aqui. E este não foi o primeiro universo que existiu, já vos dissemos isso antes. Conseguem imaginar então quanto tempo
estes processos que vocês têm estado a atravessar, quanto tempo terão demorado então esses processos, se pensarmos em termos de multiversos, ao longo de muitos universos que existiam muito antes do vosso, antes daquilo que vocês chamam de Big Bang, que nem sequer existiu, muito antes disso. Então, e se houvessem outros e mais universos, muitos outros antes do vosso? E, no entanto, surgiu o vosso universo e eis-vos aqui numa galáxia com trilhões de galáxias. E vocês questionar-se-ão então sobre o que é que se passa nas outras galáxias. Então, e se acontecesse nas outras galáxias o mesmo que está a acontecer aqui? Então, e se o plano fosse tão grandioso e tão enorme que fosse algo que está muito para além da compreensão do ser humano? Mas se vocês querem saber realmente mais sobre tudo isto, então sintonizem-se com o que existe dentro de vós. Vocês podem ter uma experiência muito pessoal e direta daquilo que é a fusão com o conhecimento de tudo. Dizem que pode até arrebentar com os vossos circuitos. Na verdade é uma euforia que durará durante alguns momentos em que o vosso ADN, cada célula do vosso corpo irá reverberar e recordar-se então de Deus. E o corpo irá reagir então a tudo isto. E já ouviram falar sobre isso até através da ciência, que foi abordada aqui nestes últimos dias. E é através de Deus dentro de vós, tal como foi dito, que vocês podem livrar-se até de qualquer tipo de doença quando têm essa consciência de ter Deus dentro de vós. E essa é a razão para tudo o que acontece, tudo o que existe. Tudo isto vos foi dado. O conhecimento daquilo que é a implantação do conhecimento no vosso ADN, tudo isso vos foi dado pelos Pleiadianos. E já vos dissemos antes que se trata da história que será um dia revelada, eventualmente através da vossa tecnologia, e neste momento vocês estão realmente no limiar de começar a descobrir que havia muita história antes da vossa história, e nesse momento então irão descobrir mais história e mais história ainda antes das outras histórias. E vocês vão descobrir então 4 grandes civilizações, pelo menos, neste planeta. Civilizações que vieram e que partiram do planeta pelas suas razões. E vocês são a última civilização aqui presente agora, são a 5ª civilização. E eu posso dizer-vos que a última coisa que é necessário que aconteça com uma civilização após o semear da consciência é realmente o passo em que vocês têm a cogniscência de um Deus uno. Será possível então que tudo esteja ligado a um Deus único, sendo que as últimas 4 civilizações não compreenderam isso? Eles nunca compreenderam realmente. Seria demasiado fácil para os antigos olharem para o céu e atribuir a tudo o que estava no céu como sendo Deus. E depois cada pessoa que olhasse para o céu em seu redor iria imaginar Deus à sua maneira. E ao longo de muitos séculos é isso que tem acontecido. Cada pessoa decide quem é Deus. Até que chegou a esta civilização, e não foi assim há tanto tempo, apenas alguns milhares de anos, quando uma civilização neste planeta, uma cultura neste planeta, vos trouxe o conceito, finalmente, daquilo que é um Deus uno. Os israelitas, os hebraicos, os hebreus, um Deus. E isso tornou-se então aquilo que é a norma, e a partir de então todo o planeta se tornou monoteísta, e foi então a primeira civilização de todas as outras que conseguiu chegar até este ponto. Por isso é que há tanta esperança em vós. O passo seguinte a seguir à cogniscência de haver um Deus uno é realmente a harmonização com esse Deus uno, e é isso que está a acontecer nesta sala, é isso que está a acontecer neste planeta. E nós já o dissemos antes, aconselhamos a que não se sintam confusos, baralhados, quando dizemos que os judeus são o povo eleito, mas foram eleitos no sentido de vos trazer o conceito de um Deus uno, trazendo a consciência de um Deus único na Terra. Mas eles ainda têm mais coisas a fazer na sua missão. Foram escolhidos no sentido de terem tido essa missão, e nesta fase que estamos a passar, tal como dissemos antes, consoante se dirigirem no seu destino os judeus, assim irá a toda a Terra. Portanto, há passos que eles terão de dar a seguir. Mas não se esqueçam, meus queridos, que a razão pela qual vocês estão aqui é Yahweh. Yahweh é o Criador de todas as coisas.
e existindo então dentro de cada um de vós. And so we start the second section with the letter S. E começamos então a falar sobre a letra S. S, que em inglês significa singing, seria então sede cantar. Vocês já sentiram a canção na voz de alguém que parece cantar através do seu coração? Vocês poderão não conseguir escutar aquilo que é a voz do coração, mas atrás de mim podem ouvir neste momento as taças de cristal que produzem um som e que vocês poderão dizer: será que elas estão vivas, têm vida própria? Não, mas cantar, entoar um tom pode significar em qualquer circunstância um tom benevolente, uma energia benevolente representando a alegria. Será então possível ter a intenção de cantar, de entoar um tom? E se o fizessem, por que isso vos faria sentir alegria? Your whole countenance would sing and be filled with joy the first time you would see the newborn, perhaps the one with your own biology. When every cell in your body Vocês cantam de alegria, por exemplo, quando veem uma criança pela primeira vez, talvez um filho ou uma filha vosso, e às vezes quando cantam, emocionam-se. crystalline choir is singing. E são lágrimas de alegria, de emoção. E neste momento o coro cristalino está também a cantar, a entoar, e muita coisa fica no ar, vibração, coisas audíveis que chegam aos vossos ouvidos, mas que mais é que estará também aqui a cantar, a entoar, a vibrar. Então e se a memória por si própria cantasse também? Então e se a memória akáshica cantasse também? Então e se quando vocês combinassem muitas energias, as energias akáshicas entrassem num processo de arrastamento, num processo de sincronicidade que faz o entrelaçamento entre os vários componentes uníssonos na sua intenção? O que é que aconteceria então se fosse o caso? E nós falamos sobre tudo isto para vos dizer que existe muito mais aqui do que aquilo que vocês pensam ou daquilo que vocês possam ter descoberto que existe aqui naquilo que estão a fazer. Quando o coração canta, a intenção canta, até a terra canta convosco. E nós nunca falamos sobre isso antes. Será possível então que haja uma ressonância, uma reverberação até no solo que se recorda e que desperta quando vocês entoam estes tons? Nós falamos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas sim, teria de ser assim, pois esta cápsula do tempo tem estado à espera de ser ativada, à espera que vocês passassem este ponto de marcação da precessão dos equinócios, à espera realmente daquilo que seriam os vossos próximos passos. Não acham que é necessariamente algo que estaria à espera de uma reação? E será que tudo isto canta de volta para todos vós? E será que estão a senti-lo? Há uma aliança, uma confluência de propósitos. Nunca se trata apenas de algo que é unilateral. As coisas têm sempre um retorno. E pensem então sobre tudo isto. Continuem a entoar. Dear ones, the letter T stands for Todd. E passamos à letra T de Dr. Todd. We would normally call him Yai. Normalmente chamamos-lhe de Yai, mas estas instruções são dirigidas a Todd, embora Yai também se venha a envolver no processo daqui a pouco. E nestas curtas canalizações iremos então revelar algumas coisas. Neste momento revelamos que algo que será dirigido ao cientista que está sentado ao meu lado, sendo então também
dadas algumas instruções. Algumas das instruções não serão inteligíveis para todos, mas todo cientista compreenderá o que será dito. E eu quero que o meu parceiro passe a informação de forma lenta, pois trata-se de coisas novas. Gostaria então de falar da Lemúria com o Dr. Todd. É um facto conhecido de que toda a vossa memória vos surge daquilo que é a vossa mãe lemuriana. Para aqueles que não sabem, nós nunca falamos, na verdade nunca falamos sobre o lado paterno da Lemúria. Falamos sempre sobre o lado maternal da Lemúria. E as 7 irmãs que correspondem à constelação que na verdade tem 9 estrelas, mas 7 dessas estrelas são visíveis no céu, dando então o nome de 7 irmãs. E o facto de serem irmãs poderia dar-vos então a indicação do porquê do feminino, pois quando os pleiadianos chegaram ao planeta e estiveram na Lemúria, eles estiveram em muitos lugares, mas quando chegaram à Lemúria, quando chegaram àquele pequeno continente isolado, tratou-se de um lugar muito especial. Uma ilha isolada há milhares de anos, sem influências externas, de forma a que pudessem receber os ensinamentos de forma pura. E assim foi. E quando vocês pensam sobre a razão pela qual vocês foram semeados, por assim dizer, aqui, quando as mães pleiadianas deram à luz crianças que tinham pais pleiadianos, na confluência desses dois houve um ADN então específico para aquilo que vocês têm agora, 23 pares de cromossomas. E no entanto, todo o resto é baseado em 12. Quando vocês pensam naquilo que é a física em vosso redor, veem a base do 12 em todo lugar, em todo lado. Até na vossa vida vocês têm a presença do 12. Por exemplo, porque é que há 12 oitavas num tom na música? Porque é que existem 360 graus numa bússola? Não se trata de um sistema métrico. Na verdade, eu posso dizer-vos até que uma informação que vocês nunca ponderaram, talvez. Posso dizer-vos que os antigos decidiram que o seu sistema de medir todas as coisas seria na base de 12 e até hoje em dia, neste país em que nos encontramos, vocês usam a medida por 12. 12 polegadas num pé, 3 pés numa jarda, 16 onças, 3, 12, tudo isso corresponde a um antigo sistema em que se mediam na base do 12, porque tudo é baseado em 12. O sistema métrico foi adotado em certas civilizações por uma questão de ser mais fácil contar, mas não pela sua elegância e a reverberação com a verdade, porque tudo é baseado no 12. E de repente a humanidade tem então 23 pares de cromossomas. Incrível, não é, doutor? Que a humanidade conseguisse evoluir como evoluiu com um cromossoma coxo. Um dos lados não está igual, simétrico. Mas eu tenho notícias para vos dar. Vocês têm, na verdade, 24 cromossomas. 2 deles são multidimensionais, vindos diretamente das Pleiades, meu caro. E agora poderá compreender, então, porque que o seu laser multidimensional funciona da forma que funciona, porque toca nesses 2 cromossomas multidimensionais, tal como o próprio laser é multidimensional. Como tal, quando vocês têm uma lente quântica que um dia vai surgir e que vai conseguir medir coisas quânticas, e quando vocês medirem então o ADN nessa altura, vocês vão ver esses 24 cromossomas. E o ADN dá todo o tipo de sinais e de indicações que assim seja, não é, doutor? Pois é. Vocês, na verdade, são muito equilibrados. Vocês são realmente a única criatura no planeta que tem, na verdade, 2 cromossomas multidimensionais, completando então os 24 que deveriam efetivamente ter, e a ciência dirá que havia um cromossoma fundido com o outro, e tudo isso aconteceu de uma forma estranha, e por isso é que têm 23 cromossomas. Talvez
seja assim, mas a verdade é que há um deles há um par de cromossomos que é invisível, porque simplesmente a ciência ainda não consegue ver isso. E a ciência, da forma que funciona, tenta sempre justificar aquilo que vê e, como tal, arranja razões pelas quais haja uns 23 cromossomas sem que percebam o porquê. E é com isso que trabalha o Dr. Todd. E agora ele já sabe, então, porquê que uma invenção multidimensional tem, então, um efeito tão profundo naquilo que é o ADN. Porque 2 desses pares, 2 dos cromossomas são multidimensionais. E avançamos, então. O Dr. Todd sabe que a sua mãe lhe cantava canções de embalar, e algumas das canções eram cantadas em pleiadiano. E a vossa mãe ainda hoje vos canta coisas que são multidimensionais, coisas que ficam sobrepostas àquilo que são os tons, trazendo então um aspecto multidimensional que vocês agora talvez se deem contas que na verdade surge das partes quânticas e multidimensionais do vosso ADN. E se recordam e se sentem essa informação, talvez pela primeira vez, é devido a essa multidimensionalidade. E eu tenho uma tarefa para si, meu caro. Uma tarefa que pode parecer simples, mas talvez não seja. O doutor vai encontrar-se novamente em maio do ano que vem, em Mont Blanc. Vai haver um encontro do coro, nessa altura. E nesse encontro eu gostaria que apresentasse 2 camadas, não na língua pleiadiana, não de forma multidimensional, embora, porque a mãe cantou-lhe esses pares em lemuriano. Será então algo de muito simples. Será a primeira vez que nós vamos pedir que escreva as letras da música. Não são os sons nem os tons, mas na verdade a letra daquilo que se recorda que a sua mãe lhe cantou. Portanto, agora também será um escritor de música, enquadrando talvez a letra numa melodia que poderá recordar-se também. E a língua lemuriana era fácil, não tinha muitas letras, nem muitos tons, sons, porque o som, na verdade, deixava implícita muita informação, e como tal era algo muito elegante, simples. E o doutor poderá questionar-se como é que se vai lembrar de tudo isto, mas isso existe dentro de si, está no seu acaxis, é tão forte quanto qualquer outra memória. A sua mãe falava muitas línguas, algo de muito multidimensional, mas a sua língua lemuriana era muito 3D e foi cantado para si muito intencionalmente. E poderá ter uma ideia daquilo que será uma língua parecida e uma intuação parecida. Quando escuta, por exemplo, a Kahuna, que está aqui nesta sala, é fácil distinguir quem ela é porque é a única que tem plantas na cabeça neste momento. E há elementos daquilo que é a língua lemuriana na língua dos Kahuna, e ela sabe quais são esses elementos e aquilo que era a linguagem dos antigos. Isto poderá ajudá-la então, talvez, de forma a recordar-se daquilo que são os tons que poderá trazer a esse coro, que não são tons complexos, mas que vão conter letras, e essa será uma primeira oportunidade, um primeiro desafio para si. Aceita-o? Sim? Ainda bem. Eu sabia que ia aceitar o convite. Numa canalização anterior, quando nós falamos sobre o explorar a mina dos cristais, falamos acerca dos atributos cristalinos que são diferentes de qualquer outro tipo de gema ou de qualquer outra geologia no planeta. Os seres humanos adoram cristais e há uma razão para que assim seja. Porque os cristais falam convosco, vibram de uma determinada forma e vocês sentem que há algo ali. E uma das coisas que nós já mencionamos antes é que não existe algo como sendo um cristal que vos dá notícias de algo negativo
ou que vos faz sentir mal. Sempre que vocês encontram um cristal, vocês sentem ou uma energia muito benevolente com a qual reverberam, ou algo que é neutro, mas não há negatividade de todo com qualquer tipo de cristal, pois os cristais encontram-se sempre num modo de complementar, de bênçãos, um amplificador de coisas boas, e os cristais estão sempre em modo receptivo, ou seja, eles retêm informação à memória nos cristais. E, portanto, aquele que é o trabalhador de luz que gosta de ter cristais em seu redor sente que eles são quase como se fossem seus amigos. E o que vou dizer a seguir, então, é que o A de que vamos falar a seguir é o A da ativação. E vocês estão na maior reserva de cristais que existe. Há tanta coisa aqui. Uma montanha virada do avesso debaixo dos vossos pés. Uma montanha pura. Esta zona, esta região em que se encontram, tal como toda a área circundante, tudo em redor desta montanha, depois de saberem aquilo que já sabem, que eu vos ensinei, eu pergunto-vos, vocês acham que, mesmo que tenham um bocadinho de terra em cima dos cristais, acham que isso interfere naquilo que é a emanação desses cristais? A montanha, os cristais aqui nesta montanha, sabem que vocês estão aqui. Imaginem então a benevolência, a alegria, a celebração que está a ocorrer debaixo dos vossos pés. Podem não conseguir escutá-lo com os vossos ouvidos, mas a energia pode ser sentida. Sobretudo aqueles que trabalham com energia podem senti-lo. E será possível então que os cristais conversem convosco. E então vamos fazer algo que demorará apenas alguns momentos, sendo que nos vamos concentrar naquilo que é sentir a ativação da energia que surge debaixo dos vossos pés a partir desta base cristalina de quartzo. E sintam aquilo que é o apreço e a celebração de quem vocês são por estarem a ativar algo que esteve tanto tempo à vossa espera, através da vossa intenção, da intuação, dos tons, da vossa alegria. Imaginem então que vão estar a dar um aperto de mão a tudo isto. Como tal, vou pedir que durante alguns momentos, em silêncio, sintam-no simplesmente. Trabalhadores de energia, sintam-no, porque isto é muito poderoso. Sintam-no agora. Há uma celebração, vocês sentem-no? Se vocês estenderem as vossas mãos, vão senti-las dormentes, com formigueiro, e vão estar dormentes e a sentir o apreço que os cristais vos estão a enviar. Os cristais têm muito apreço e emanam esse apreço, e vocês acabaram de ativar algo muito importante por este planeta. Há tanta coisa benevolência, há tanta coisa benevolente, e há uma super benevolência aqui, algo de tão profundo na Terra que sabe que vocês aqui se encontram. Vocês acham que estão numa fase de escuridão, mas eles acham que não. Eles conhecem-vos, e a vossa consciência existe em aliança com a consciência destes cristais. Conseguem senti-lo? Mesmo que por alguns breves instantes, sintam-no. E assim o silêncio fala tão alto como o tom que possam ter entoado, mais estridente, porque neste momento a Terra falou de volta e disse-vos obrigada. E vou falar mais sobre uma última letra, e a seguir vocês entoarão o coro, ligando então um nodo ou outro nulo no planeta, trazendo então a informação que faltava, informação adicional que vocês têm, pela qual tanto aguardaram. Meus queridos, realmente chegamos ao fim. E é fácil para mim falar com o doutor quando está aqui presente. E o doutor pode então responder às minhas perguntas. Mas falamos então agora sobre o L. O L tem a ver com a ligação entre todas as coisas. E eu agora coloco algumas questões. Gostaria de sublinhar aqui um ponto. Há 15 anos atrás, o doutor Yai trouxe ao mundo então não um tom pineal, mas um som das baleias. Sabiam que hoje em dia o tom mais longo que entoou foi um som reproduzindo o som das baleias? O que é que se passa? Qual é a sua ligação com as baleias? Gostaria que me dissesse então.
Se não é verdade que, quando navegou pelas águas geladas num lugar neste planeta, tentou ponderar pelo menos a ideia de nadar com as baleias? Pensou nisso? Sim ou não? Sim. Será que eu assustei? Por saber isso? Não? E então, pode revelar qual foi esse lugar em que sentiu isso? Foi no Maui? Não, essa água não é gelada. Foi no Chile? Não. Bem, não foi bem no Chile. Foi perto. Não foi na Patagónia? Ah. Eu estive lá perto, realmente. Pois foi, num veículo, num barco pequeno, apropriado, à espera de entrar dentro da água com as baleias. E por que será que foi tão longe? Por que é que viajou até um lugar tão distante para ir estar perto das baleias? Porque sentiu esse chamamento. Foi chamado até esse lugar porque, meus queridos, é aí que as baleias vão para ter os seus filhos, as suas crias, para se reproduzir. Elas dirigem-se então à Patagónia e foi lá que o Dr. Todd se dirigiu e a água estava muito gelada. E agora revelo finalmente o porquê do Dr. Todd gostar tanto de baleias, porque ele sabe de um segredo internamente dentro de si, um segredo que vocês têm esperado que eu vos revele, algo que vos deveria dizer então onde se encontra o nulo, que neste momento, a partir aqui do Monte Ida, que corresponde a este nodo. Meus queridos, querida humanidade, querido Dr. Todd, as baleias correspondem à grelha cristalina nos oceanos. São realmente uma biblioteca da consciência neste planeta e vocês sabem disso. Já devem ter descoberto isso quando ponderam o quanto vocês adoram as baleias, quando vocês observam-nas a saltar para fora da água e olham para esses olhos e sentem sua sabedoria. E muitos países já conseguiram perceber que não é apropriado matar as baleias. E isso revela que a humanidade do planeta está a começar a reconhecer o precioso que é este animal, algo de multidimensional que as baleias têm em si, contendo então coisas que o planeta não consegue conter apenas na grelha cristalina. E vocês procuram realmente as baleias, e o doutor procura as baleias, escutando os seus sons, e apetece-lhe até ficar de cabeça para baixo na água, imitando aquilo que as baleias fazem também. E é por isso então, como tal, eu digo que o nulo associado ao nodo em que nos encontramos, cristalino, é realmente o Monte Fitzroy, na Patagónia. E não faz sentido, pois é aí que se encontram as baleias, é aí que a grelha cristalina tem uma parte viva na Terra, não uma parte esotérica, mas uma parte física, viva. E por isso agora então compreendem porque é que o doutor emitiu os tons das baleias antes dos tons pineais. E por isso é que ele gosta tanto de baleias. E vocês sentem a afinidade com esse animal, não é? Agora já compreendem porquê. E da próxima vez que virem uma baleia, gostaria que compreendessem que elas são muito mais do que vocês pensam. Muito mais. Já foram salvas a nível da sua extinção e agora continuarão a reproduzir-se, e o lugar que escolhem para ter as suas crias é muito importante, pois as suas crias recebem então aquilo que é a informação cristalina. A ativação daquilo que vocês estão agora aqui a começar chega-lhes então a essas crias através do Monte Fitzroy, na Patagónia. E assim é.